Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Tarasco, eu sou Regional SE Manager aqui na CyberArk, gerente de pré-vendas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as melhores práticas no mundo de gestão de acesso privilegiado, que é tão discutido e tão comum hoje em dia. Então eu preparei um pouquinho para vocês aqui um material especial para o dia de hoje, para que a gente possa revisitar alguns conceitos, algumas ideias da gestão de acessos privilegiados e eu vou tentar correr um pouquinho, tem bastante coisa aqui para a gente ver. Então, fiquem ligados. As dúvidas eu vou responder para vocês no final da apresentação, quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo, tá? Então, pode mandar aqui no chat as suas dúvidas e eu vou ficar de olho aqui no final da apresentação, a gente repassa todas elas. Perfeito? Então, de novo, muito obrigado pelo tempo de vocês de participar dessa live e a gente segue por aqui. Então, para a gente começar um pouquinho sobre os conceitos de acesso privilegiado, tem um grande debate aí, uma grande discussão quase que filosófica, né? O que eu considero como ser um acesso privilegiado? De onde vem esse conceito e o que eu devo considerar quando eu estou iniciando a disciplina de gestão de acessos privilegiados dentro da minha empresa? Então, um grande problema é tentar entender realmente o que eu tenho que cobrir com acessos privilegiados. E um dos pontos principais que a gente tem que ter em mente é o escopo que eu vou cobrir aqui hoje. Então, uma definição muito boa que a gente viu num vídeo, num filme, não é tão recente assim, vocês vão entregar a idade, eu também. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando eu tenho alguma credencial que tem um impacto dentro do meu ambiente, eu posso considerar como essa credencial ou esse acesso sendo um credencial ou acesso privilegiados, tá? Então, partindo desse conceito, eu tenho que entender um pouquinho melhor os tipos dos acessos privilegiados que eu tenho dentro da minha empresa, tá? Então, partindo desse conceito de entender quais são os tipos de acessos privilegiados, eu tenho até uma ilustração, todo mundo já sabe que foi feita com inteligência artificial, mas eu tenho tanto funcionários comuns da minha empresa, eu tenho pessoas que trabalham na área de tecnologia, mas em infraestrutura e também em segurança, que cuidam do meu ambiente, da minha infraestrutura como um todo. Esses grupos são divididos, né, são separados, eu não considero sendo a mesma coisa. De um outro lado, eu tenho os desenvolvedores. Eles têm acesso muito privilegiado dentro da minha empresa, principalmente quando eu penso em stack de desenvolvimento, pipeline, a quantidade de recursos que essas pessoas têm acesso. Eu separo eles também da minha equipe de infraestrutura e segurança também, tá? E mais para frente eu vou explicar um pouquinho o porquê. Do outro lado, a gente tem os robôs, máquinas, identidades de serviço, tudo isso eu considero como uma credencial, como uma vertical diferente aqui dentro desses quatro tipos. Então, para recapitular, eu tenho funcionários que exercem atividades comuns no dia a dia, acessam sistemas, acesso a alguns recursos básicos. Eu tenho TI, que cuida de toda a minha parte de infraestrutura e tem acesso aos meus recursos físicos de servidores, equipamentos. Eu tenho desenvolvedores que cuidam do desenvolvimento de soluções internas ou dão suporte a algumas aplicações internas que eu tenha, e eu tenho a parte de RPA, identidades de máquina e assim por diante. Então, separando nessas quatro verticais, eu consigo traçar melhor e entender o que eu posso aplicar para cada uma dessas verticais, tá? Então, a gente vai repassar por todos esses conceitos um pouquinho mais para frente, mas para que a gente possa entender, dentro de funcionários, o que eu preciso fazer para cada um dessas identidades e quais são os passos que eu tenho que manter aqui. Quando eu olho para funcionários, eu tenho que pensar primeiro quais são as proteções que eu tenho hoje para que esse funcionário não tenha um impacto tão grande caso venha a ser alvo de um ataque. Então, eu tenho que pensar, por exemplo, quais são os controles que eu tenho de elevação de privilégio e proteção dentro do endpoint desse usuário. É muito comum hoje em dia ataques tanto de ransomware, stealers de credencial, que isso utilizam privilégios dentro do endpoint do usuário. E não só o EDR basta para que eu possa conter isso.
eu tenho que ter uma forma, uma maneira mais simples e com uma segunda camada de proteção para que eu contenha esse tipo de ataque baseado nos privilégios que esse usuário executa dentro da máquina e que os processos também executam. Não basta eu simplesmente conter os privilégios de um usuário, sendo que eu tenho uma possível escalação de privilégios ou algum abuso de alguma credencial. Tá? Então, dentro dos endpoints, é muito importante que eu foque nesse aspecto e que eu entenda o que, que acontece com as credenciais, tanto de processos quanto de pessoas, dentro dos meus endpoints. A partir disso, o browser seguro ele também protege a parte de identidades quando eu tenho um conceito baseado em navegação sem cookies, que hoje em dia, infelizmente, a gente vê um aumento muito expressivo aqui do que são os roubos de cookies ou reaproveitamento de cookies por agentes maliciosos. Então, uma pessoa pode simplesmente fazer um bypass de todos os seus controles de acesso baseado em aplicações web, se ele consegue e tem acesso ao cookie desse usuário. Então, depois que você já passou por todos os controles de acesso, MFA e tudo mais, você consegue extrair esse cookie e o usuário faz um bypass disso tudo. Tá? Então, ter em mente que eu tenho que ter essa proteção de navegação do meu usuário, eu tenho esse segundo passo de browser seguro. Tá? Lembrando que esses conceitos aqui a gente vai mostrar aonde que a gente vai aplicar, quando que a gente vai aplicar dentro do modelo de maturidade de PAN. Legal? Nessa terceira parte, não foi um erro de digitação, tá? Muita gente perguntou uma outra vez que eu fiz essa apresentação, mas MFA com o A no começo é um Adaptative MFA, tá? Então é um múltiplo fator de autenticação adaptativo. E o single sign-on com mais um S no começo é o single sign-on seguro. Então não basta eu ter um múltiplo fator de autenticação e trabalhar com ele de maneira linear para todos os meus tipos de acesso. Quem lembra bem do ataque da Uber, tinha uma gestão de identidades, tinha a parte de múltiplo fator de autenticação, mas mesmo assim isso foi bypassado ou não foi observado o que poderia ter de risco envolvendo naquela sessão. Então, o conceito importante aqui é que eu entenda que eu tenho um múltiplo fator de autenticação que eu posso adaptar para cada tipo de acessos que eu vou oferecer para o meu usuário. Então, o acesso que eu tenho hoje no meu sistema para conferir se o meu pagamento está ok, ou para conferir se os meus processos estão ok, não é o mesmo nível de criticidade que eu tenho para acessar um PAN, por exemplo, ou acessar alguma transação financeira. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração e analisar o risco de cada um desses acessos. Então, eu posso tanto ter níveis de autenticação diferentes para cada um desses sistemas, quanto eu também posso julgar de maneira separada qual que é o risco que é apresentado em cada uma dessas sessões. Baseado nesse risco, eu posso dizer se o usuário pode ou não pode acessar. E aí é muito importante que você tenha uma parte de análise comportamental individualizada para cada um dos seus usuários. E por último, não menos importante, como todo mundo diz, é um cofre de senhas pessoal, para que esse usuário possa armazenar as credenciais pessoais dele ou também de negócios que não possuem integração nativa com o MFA, como os protocolos, por exemplo, SAML ou ALT, que já faz parte do OpenID, e também o Radius, tá? Então, é importante eu fornecer para o meu usuário um repositório seguro para que ele possa armazenar as credenciais. E, de preferência, que não tenha tido nenhum leak, nenhum vazamento recentemente. Tá? A partir disso, a gente volta para falar para o pessoal de infraestrutura. Tá? Então, você vê que funcionários, ele compreende todos os usuários que eu tenho aqui dentro. Tá? Então, a gente vai ver que quase todos os modelos que a gente vai falar a partir de agora contemplam tudo que a gente falou nessa primeira parte, das funções que eu preciso ter para os funcionários, mas agora para a infraestrutura eu adiciono alguns pontos, tá? Então, quando eu estou tratando de credenciais de infraestrutura e pessoas que precisem acessar esses ambientes, eu tenho alguns conceitos de rotação de credenciais,
gravação das sessões, então eu preciso tanto trocar as senhas periodicamente dos meus sistemas, quanto quando ela é utilizada, eu preciso ter uma auditoria disso. A partir disso, eu tenho acesso seguro a esses ambientes. Então, tem um conceito muito inteligente, muito interessante também que a gente conversa no dia a dia, que eu preciso entender quais são as pessoas que precisam acessar o meu ambiente, quais contas elas precisam acessar e quando elas precisam acessar. Não basta eu criar diversas credenciais para dentro do ambiente se eu não consigo gerenciar tudo isso. Então, esse conceito de acesso seguro é importante, que a gente vai revisitar ele um pouquinho mais para frente, para eu entender. Poxa, eu consigo criar uma credencial just in time para esse usuário? Eu posso criar um acesso efêmero para esse usuário? Então, a ideia é que dentro de um processo de gestão de acessos privilegiados, eu tenha apenas as credenciais root e admin que são necessárias para que o meu ambiente funcione, fiquem embarcadas e com acesso ao ambiente. Quando uma pessoa precise acessar esse ambiente, aí sim eu posso providenciar um acesso ou criar um acesso efêmero para aquele usuário só durante quando ele precisar, naquele período que ele precise desse tipo de acesso. Então, é importante eu ter isso em mente. Eu não posso, ou não deveria, na verdade, ter diversos usuários espalhados no meu ambiente, sendo que isso é apenas para um acesso humano. Eu deveria ter um acesso efêmero para esses usuários. Tá? Quando a gente fala de desenvolvedores, eu junto tudo que eu falei da parte de acessos de funcionários e eu adiciono alguns pontos aqui, já que eles podem consumir credenciais do PAN dentro da esteira de desenvolvimento, e isso é um conceito muito importante para que você não tenha as credenciais do seu ambiente entregues na mão do desenvolvedor e pior, para que ele não coloque essas credenciais dentro de algum código. Tá? Então, quem já cansou de ver vazamento dentro do GitHub ou exposição não intencional de credenciais, tá aí já careca de saber que eu não tenho que ter essas credenciais na mão do desenvolvedor, mas sim uma maneira mais fácil e prática para que eles possam consumir essas credenciais dentro de uma pipeline. Então, o acesso just-in-time é mais um ponto interessante, onde, por exemplo, os desenvolvedores necessitam de acesso às minhas consoles de nuvem. Mas como que eu vou conceder esse acesso just-in-time? E isso é uma grande questão, tá? Eu preciso ter um mapeamento dessas credenciais, de quais os privilégios que eles precisam ter acesso e ter tudo isso muito bem mapeado. E o principal, pensar na experiência do usuário. A gente sabe que desenvolvedor é acostumado com o trabalho dele, gosta de fazer daquele jeito. E se você não deixa ele trabalhar do jeito que ele gosta, ele procura outra empresa. Então a ideia de acesso just in time é adicionar segurança sem impactar aqui a experiência desse usuário. E aí, no próximo ponto, a gente tem a gravação web, que aí eu faço referência a pessoa poder continuar trabalhando da maneira que ela costuma trabalhar dentro de uma console web, sem que eu adicione complicações no dia a dia dela. Então ele pode acessar essas consoles de nuvem desde que ele tenha todos os controles de segurança e também o acesso sendo provisionado em real time, just in time, para esse usuário. Né? Falando aqui de acesso inteligente, eu tenho um outro conceito que é importante. Eu preciso conceder quando ele necessita desse acesso e eu tenho que ter uma maneira que ele possa solicitar esses acessos e ter uma integração dessa solicitação dentro do meu ambiente. Então, aqui de desenvolvedores, eu estou me preocupando muito com o dia a dia desse funcionário, dia a dia dessa pessoa. Então, quando ele precisa de acesso a esses recursos, esse acesso é provisionado, mas eu mantenho a minha auditoria, eu mantenho os meus controles e eu não impacto na experiência do meu usuário. Né? Por último, um conceito que a gente revisa aqui são as máquinas. Tá? Então, eu não uso a parte de single sign-on para as máquinas, né? Nem o MFA, mas sim o conceito de autenticação da máquina em si. Então, eu posso fazer um fingerprinting dessa identidade de máquina, eu posso ver aonde ela está, que tipo de chamada que ela faz, aonde que ela acessa. Então,
todos os parâmetros envolvendo essa máquina eu utilizo para que ela possa se autenticar dentro do meu ambiente, consumir credenciais para acessar outros serviços, e assim eu mantenho uma segurança, não simplesmente jogando uma credencial lá dentro do código, tá? Isso é muito importante. Junto com isso, o acesso just in time também faz sentido. Então, eu posso provisionar esse tipo de acesso quando a máquina precisa, além das credenciais, que quando eu não tenho muito o que fazer, eu preciso rotacionar essas credenciais. Então, aqui a palavra importante é a disponibilidade desse tipo de acesso e como eu vou garantir que é essa máquina que está consumindo as minhas credenciais, tá? Então, esses foram os conceitos básicos que a gente vai utilizar aqui hoje, e o que eu queria realmente discutir com vocês é, sim, colocando a mão e como que eu posso iniciar numa disciplina de PAN dentro da minha empresa e quais são os passos iniciais para tudo isso. Antes disso, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que a gente vai falar bastante aqui ainda. Bom, a gente entendeu os conceitos e as 4 verticais que eu tenho que trabalhar aqui dentro. Com isso, o que mais eu preciso entender? Eu preciso entender, primeiro, como que eu vou controlar o acesso à minha disciplina de PAN. Então, não importa a solução que eu tenha, eu preciso entender como que eu vou controlar o acesso, que tipo de MFA que eu vou utilizar, quais são os controles de segurança, de comportamento que eu vou implementar aqui. E esse passo é muito importante porque vai ser dentro do meu PAN que eu vou concentrar todas as minhas credenciais. Todas as credenciais mais importantes que eu tenho aqui dentro da minha empresa vão estar dentro do meu PAN. E se eu não protejo o acesso a isso, eu simplesmente estou criando um repositório mais fácil para que um atacante consiga ter acesso ao meu ambiente. Tá? Então você vai criar uma documentação de todos os acessos que você tem, só que sem garantir a segurança desses acessos. Então, eu entender e conseguir controlar o acesso antes de eu começar esse projeto me evita muita dor de cabeça. Então é importante, poxa, vamos implementar um projeto, um processo, uma disciplina de PAN aqui dentro da minha empresa, eu preciso entender com certeza que tipo de controles são necessários, o que faz sentido dentro da minha política de acessos e também do meu apetite de risco para a minha empresa. Então, lembrando de juntar tanto funcionalidades com segurança e também pensando na experiência do usuário, que também ele tem que conseguir autenticar, tá? Não adianta eu complicar demais e impactar a experiência do meu usuário e todo mundo continuar autenticando por fora, né? A partir disso, a gente veio, até comentou disso, né? Como que eu vou fazer o single sign-on? Como que eu vou federar isso? Se eu vou federar ou não? Isso também é uma ótima discussão. Então, eu tendo esse conceito bem definido de como vai ser o acesso e quais as políticas e onde que eu vou entregar esse acesso, aí sim eu posso começar realmente o estágio inicial da maturidade de PAN dentro da minha empresa. Então, quando eu falo disso, eu preciso pensar o seguinte: Bruno, eu preciso gravar também os acessos ao PAN. Eu quero saber quem que está fazendo o quê, quando está fazendo, e ter os controles disso se faz muito importante para que eu possa observar os observadores. Então, quem que vai auditar as pessoas que estão auditando ou gerenciando os acessos de todo mundo? É bom para que você possa ter isso também para gerar documentações, tá? Então, poxa, Bruno, eu estou iniciando um projeto de PAN dentro da minha empresa hoje, e eu quero saber o que foi configurado, eu quero ter uma melhor documentação. Então, através das gravações de sessão web, que você pode conceder também para o seu PAN, isso é muito importante. Poxa, eu consigo entender o que os meus usuários estão fazendo, configurando as soluções aqui dentro, tá? E a partir disso, aí sim a gente começa a nossa grande jornada, né? Eu fiz toda uma preparação antes do meu ambiente para entender os princípios básicos que eu vou agir, mas antes de mais nada, né? Antes de realmente iniciar essa jornada, eu preciso fazer uma descoberta das minhas credenciais. E eu digo isso, muita gente fala assim, poxa, Bruno, mas eu tenho a documentação perfeita aqui dentro de uma empresa.
Só isso não basta. São diversos casos que a gente vê por aí de empresas que possuem sim uma ótima documentação, mas tem muitas coisas que às vezes são criadas como Shadow IT. Ah, cria só esse usuário aqui rapidinho para mim. Então, isso é muito importante. Eu ter uma descoberta dessas credenciais de maneira recorrente mais para frente, tá? Aqui é só um baseline que a gente cria para eu entender realmente o que eu tenho dentro do meu ambiente. Então, quanto maior a abrangência disso, aí a gente vai para o próximo passo, porque eu tenho a categorização. Então, eu preciso entender dessas milhares de credenciais que você com certeza vai encontrar no Discovery ou na descoberta, eu preciso entender e classificar e categorizar esses acessos. Então, pensando, são acessos de funcionários, de servidores da minha infraestrutura, são credenciais de desenvolvedores que ficaram perdidas por aí, são credenciais de máquinas, de serviços. Então, tendo essa visão, o que eu posso fazer é a priorização. Então, a partir da priorização, eu sei o que eu vou fazer primeiro dentro do meu ambiente. Então, tendo essa priorização, eu não saio embarcando um monte de contas sem controle nenhum, sem nexo algum. Eu preciso pensar no que eles sempre dizem, né? Time to value. Então, em quanto tempo que eu consigo justificar essa solução, ou até mesmo em quanto tempo que eu consigo trazer um retorno para o negócio e dar visibilidade no que eu estou fazendo hoje. Então, através dessa priorização, a nossa recomendação é que você tenha uma priorização no Tier 0, tá? Tudo que envolve a base da sua infraestrutura. A partir disso, vamos para o Tier 1, que aí eu componho todo o resto da minha infraestrutura. Tier 2, o que eu tenho de credenciais e serviços relacionados aos meus usuários, assim por diante. Então, feito isso, eu preciso definir quais são os controles de acesso. E aqui não mais como os usuários vão acessar o PAN, mas sim para quem que eu posso distribuir determinadas credenciais. Então você vai encontrar diversas credenciais aí dentro do seu ambiente e eu preciso analisar quais são as credenciais que eu vou indicar ou dar permissão para cada um dos meus usuários. Isso parece muito simples, mas não é tanto, tá? Então, é um passo muito importante que você precisa pensar. Tá bom, eu encontrei essas credenciais aqui, agora para quem que eu posso disponibilizar esses acessos? A partir disso, eu posso definir as políticas de rotação de credencial dentro da minha empresa. Isso também é um passo muito importante, tá? Tem que levar em consideração a dependência que eu tenho de credenciais dentro do meu ambiente. Então, eu posso ter uma credencial do AD que é responsável por acessar algum dispositivo específico, algum servidor específico, e essa credencial pode estar atrelada a algum serviço também. Se eu não tenho esse mapeamento correto, eu posso quebrar uma aplicação. Então, eu tenho que ter esse mapeamento, essa vinculação muito bem documentada dentro do meu PAN, para que a rotação de credenciais ocorra de uma maneira que não impeça ou não impacte a operação de um serviço específico. Outro ponto importante é considerar as janelas de mudança que você tem para cada uma das aplicações. Então, o ideal é que você tenha definido, junto com a equipe responsável por essas aplicações ou por essas credenciais, qual seria a periodicidade que você irá rotacionar essa credencial. Tá? Sempre considerando qual o tempo de parada, se não vai ter um backup no meio do caminho, se eu realmente posso trocar essa credencial e não vai ter um job, um batch rodando no meio do caminho. Tá? Então, pensar sempre nesse impacto. A partir disso, disponibilização e controle. Então, aqui eu já pego as credenciais que eu embarquei dentro do meu PAN, já defini os controles de acesso e agora eu disponibilizo elas para os meus usuários e eu audito o que os usuários estão fazendo dentro do meu ambiente com essas credenciais que eu disponibilizei para eles. Tá? Bruno, fiz tudo isso aí e agora como estamos, o que eu preciso fazer? Bom, além disso, você precisa ter o cofre de senhas pessoal já disponibilizado nesse início.
para que o usuário possa ter algum lugar seguro para que ele venha a guardar eventuais credenciais que não fazem sentido dentro de um PAN. Tá? Outra coisa importante, dentro do seu PAN, você precisa ter já alinhado, já preparado a rotação das credenciais dentro de desktops. E aqui especificamente eu estou falando das credenciais de administrador local dos seus desktops, tá? Seja Windows, Linux, Mac, vai trocar o nome, mas o conceito é o mesmo. Você precisa ter o controle sobre essas credenciais. Então, bom, vocês com certeza nunca ouviram naquela famosa credencial empresa@123, empresa@2024. Então, esse é um tipo de credencial ou de senha que a gente vê aparecendo por aí e, infelizmente, ela está proliferada para todo o seu ambiente. A ideia é que você utilize o PAN justamente para evitar esse tipo de credencial aparecendo no seu ambiente e que alguém malicioso tenha acesso a essa credencial e faça abuso dela. Tá? Bom, parabéns. Depois de todos esses passos aqui, a gente viu e atingiu a maturidade básica do PAN. Então, não basta simplesmente eu ter feito esses passos aqui e achar que eu estou 100%, eu estou muito bem, eu estou totalmente protegido agora. Você acabou de fazer o básico. Isso daqui é a base que vai te sustentar daqui para frente, tá? Então a gente fez tudo isso e agora a gente tem mais alguns desafios aí para frente, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar o slide aqui. Bom, a gente disponibilizou as credenciais para todo mundo, eu estou monitorando o que eles estão fazendo, eu estou rotacionando as credenciais dentro do meu ambiente. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um jeito para que as pessoas possam solicitar credenciais dentro do meu ambiente de PAN, dentro da minha disciplina, da minha solução de PAN. Então, isso é importante para que eu tenha controle de acessos críticos, por exemplo. Então, um acesso a um recurso crítico durante um horário crítico, eu preciso que pessoas aprovem essa solicitação. E um ponto importante aqui é que eu tenho uma integração com a sua solução de ITSM, ou de gestão de tickets, gestão de serviços de infraestrutura e tecnologia. Então, se você tem alguma solução que faz a gestão de chamados hoje dentro da sua empresa, a ideia é que você possa ter uma integração aqui para não ter chamados acontecendo em cada uma das suas soluções e você tendo que atender eles de maneira separada. Legal? Então, isso é muito importante. A partir disso, a gente já começa com um conceito um pouco mais avançado de acesso just in time. Então, eu tenho que conceder os acessos para os meus usuários só quando eles precisam desses acessos. Então, eu posso ter automações a partir dessas solicitações de acesso. E aqui faz muito mais sentido, né? Seu usuário não trabalha 24/7, ou vocês não trabalham 24/7, assim espero eu. Podem ser 18 horas no dia, mas não são 24. Tá? Então é importante que você tenha acessos quando são necessários e, infelizmente, né, você não pode ter acesso quando você não precisa dele. E isso aí para reduzir a sua superfície de ataque, para que você tenha menos risco dentro da sua operação hoje. Tá? E depois disso, uma parte muito importante que vai sustentar muita coisa daqui para frente é o envio de logs do CIEM. E aqui um reforço, tá? Não basta enviar os logs se você não faz uma análise deles e não tem um uso para isso. Então, se eu tenho esse controle dentro da minha empresa, eu preciso entender o que eu vou fazer com essas informações, quais são os casos de uso que eu quero utilizar e quais são os alertas, os outcomes que eu quero a partir dos eventos que eu tenho dentro dessa solução. Então, não basta simplesmente jogar um monte de log lá e não dar uma aplicação para eles. Eu tenho que entender o que realmente eu vou utilizar aqui dentro. Legal? E aí vem a parte do MFA adaptativo e a parte da análise comportamental de usuários. Então, eu tinha definido uma política inicial lá no começo para falar, poxa, como que os usuários vão se autenticar dentro do meu PAN? E agora eu tenho que pensar
no meu MFA adaptativo para as minhas soluções e também os contextos de risco para dentro do meu plano. Bruno, se um usuário tiver com um risco alto, eu posso forçar ele, por exemplo, para ele se autenticar com passkeys ou com token FIDO, assim por diante? Deve, não é que você pode, tá? Inclusive, vou voltar no caso da Uber, né? Se isso tivesse em prática, o usuário não teria, na verdade, o atacante não teria acesso ao ambiente deles. Então, ele utilizou uma técnica de MFA fatigue, que o usuário ficou cansado, ele não aguentava mais aquelas notificações de push authentication, apertou aquilo lá, ou foi induzido a confirmar o acesso. Só que quando a gente para pensar, foi num novo dispositivo, foi de uma outra localidade, eu tive diversas falhas de login ali, eu posso ter um horário diferente também. Então, tudo isso corrobora para o aumento de um risco daquela sessão. Poderia, por exemplo, solicitar um outro tipo de autenticação, ou, em casos críticos, que é a nossa recomendação, para acesso ao PAN, se o risco for alto, eu nego o acesso do usuário. Ele não pode acessar enquanto o risco dele for alto. Tá? Então, isso é um controle mais chato e deve ser muito bem planejado a partir daqui. Tá? Quando eu implemento o MFA adaptativo, eu tenho que ter regras que façam sentido para o meu ambiente ou para a minha infraestrutura. Legal? E aqui uma outra parte importante, o embarque automático das minhas credenciais. Então, lembra que a gente fez um discovery lá no começo, eu fiz o meu baseline. A partir disso, como que eu vou tratar as credenciais aqui dentro? E isso é um dos exemplos, né? Então, eu encontrei uma nova credencial, como que eu vou realizar o embarque dessa credencial dentro do meu ambiente? Com quais regras, aonde que eu vou salvar isso, quem são as pessoas que podem acessar. Então é importante você ter isso em mente e documentar tudo isso muito bem para que você possa construir regras de onboarding automático durante a descoberta. E agora, dentro desse mesmo tema, tem um outro problema, né? Quando eu faço a criação de um novo serviço, a criação de um novo servidor, de uma stack nova, como que eu vou realizar esse embarque? Porque você definiu no começo o que você tinha de credenciais privilegiadas. Só que tudo isso nasce e morre todo dia. Como que eu vou manter essa arquitetura ou essa disciplina atualizada de acordo com o seu ambiente? Tá? Então, essa parte de embarque automático de credenciais é bem importante. É uma parte bem chata, mas que precisa ser feita para que você não perca o controle do seu ambiente e não fique vivendo de descoberta, simplesmente correndo atrás do rabo, tá? Então, ter essa ciência de que eu tenho que ter um controle mais proativo e que eu possa começar a ter embarques automáticos dentro do meu PAN faz total sentido. Legal? E aí vem uma parte importante. Quando a gente fala dos usuários, a gente tem, deixa eu só voltar aqui, a elevação dos privilégios no desktop. E isso quer dizer que eu posso controlar em tempo real, dependendo do processo que está sendo utilizado, qual que é o privilégio do usuário final dentro das minhas máquinas. E isso faz muito sentido quando a gente para pensar que eu tenho algumas aplicações que precisam de local admin. Eu posso ter, por exemplo, um usuário que precisa gerenciar algum serviço na máquina dele, ou que precisa gerenciar alguma tarefa, realizar alguma ação dentro da máquina dele, e eu preciso elevar o privilégio desse usuário. E aí vem um conceito muito importante, né? Hoje, dentro dos desktops, ou você eleva tudo, ou o usuário não faz nada, né? É um usuário simples, sem privilégios. Então é importante de eu ter nesse conceito uma granularidade muito importante, né? Uma granularidade boa para que eu possa elevar só aquilo que é necessário para o meu usuário final, porque infelizmente a gente sabe como funciona o usuário, né? É, se ele tiver alguma possibilidade de estragar alguma coisa, vai estragar. Isso é o fundamento do usuário. Então, eu preciso ter em mente que eu tenho que elevar só o que ele precisa para utilizar. E aí, em contraponto, a gente vê muitas soluções por aí fazendo isso, e é muito perigoso, elevar utilizando run as. E isso é terrível,
Porque você vai espalhando hash de credenciais privilegiadas dentro do seu ambiente e quando que eu vou rotacionar isso, tá? Então, quanto mais eu utilizo credenciais simplesmente para um run as, mais hashes eu vou espalhando, tá? Então, se você tiver uma maneira mais inteligente de realizar essa elevação, é mais interessante. Legal? Então, a partir de tudo que a gente fez aqui até agora, eu cheguei na maturidade média. Você já está à frente de muita empresa por aí, acredite, tá? Daqui para frente, o tema começa a evoluir um pouquinho mais, a dificuldade até ferramental, tá? Começa a dificultar um pouquinho mais, mas é muito importante que você tenha isso em mente e mire dentro de uma plataforma que você consiga realizar tudo isso, tá? Então, pensando nesses aspectos importantes que eu estou comentando aqui, o que a gente fala? Eu preciso ter uma integração do meu PAN com a minha esteira de desenvolvimento. Ou seja, como são consumidas as credenciais dentro do meu desenvolvimento, dentro das minhas aplicações que são desenvolvidas internamente, ou que eu tenho uma fábrica de software aqui e como que eles constroem as integrações aqui. É importante que você tenha isso, tá? Você já tem hoje as credenciais sendo gerenciadas e rotacionadas pelo seu PAN, mas eu preciso de um outro lado, essas credenciais sendo entregues dentro da sua esteira de desenvolvimento. E aqui, lembra quando a gente falou do seu usuário, tá? Lá no seu usuário, que faz parte do time de desenvolvimento, ele precisa que isso seja feito de uma maneira que não impacte muito ele, não crie muita dificuldade para o seu usuário. Então, pensar que eu tenho essa integração aqui e eu preciso fazê-la de uma maneira mais fácil é eu integrando realmente o seu PAN direto dentro da sua pipeline e aí eu facilito o consumo de credenciais dos seus desenvolvedores, tá? E também eu tenho a parte de gestão e governança de acessos. Aqui é um ponto muito importante, né? Eu comentei sobre o embarque automático das credenciais dentro do seu PAN. Quando você faz isso, você tem simplesmente elas embarcando ali dentro, né? Você tem alguns processos já mapeados. E quando tem um processo de gestão e governança de acesso, e integrando ele com o meu PAN, eu tenho uma figura muito importante que são os onboards, são os movers, são os leavers, e aí é um conceito muito abrangente para PAN, né? Porque como que eu vou gerenciar as credenciais, tanto de aplicações, quanto de serviços, quanto, por exemplo, de dispositivos que são feitos, os onboards dentro de uma empresa. Então, fui lá, instalei um novo equipamento dentro da sua empresa, subi um novo servidor. Como que é o onboarding disso? Como que eu vou registrar que isso nasceu aqui na empresa e eu vou começar a controlar o acesso desse usuário? Então, é muito difícil, tá? Mas a ideia aqui é que você tenha esse controle e consiga governar isso e ter integrações entre as suas plataformas, tá? Então, tendo isso, uma possibilidade de automações via API, talvez, conectei um novo dispositivo, fiz o discovery dele, embarquei isso para o PAN, é um ponto muito importante dentro da maturidade, no processo de maturidade do PAN, tá? Então, alinhando isso daqui, você tem também a gestão e governança dos acessos dos usuários em si. Então, que usuários que têm acesso a quais credenciais, a quais serviços, a quais nuvens, com quais privilégios, tudo isso tem que estar conversando, tá? Então, é um processo muito importante de se realizar, é o levantamento de como que eu vou gerenciar essas credenciais, como que eu vou revisar ou recertificar o acesso tanto de pessoas quanto de serviços dentro da minha empresa, e ter uma plataforma pronta para isso faz muito sentido, tá? Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que ter em mente. Aqui vem um conceito que a gente vai perder um bom tempo falando, tá? Zero Standing Privileges. Já não bastava todos os acrônimos e palavras populares no momento dos trending topics aqui de cybersecurity ou de segurança da informação, a gente tem agora um novo conceito chamado de Zero Standing Privileges.
E ele é baseado na seguinte fórmula, né? Eu preciso que os usuários, ou pessoas, ou humanos principalmente, mas não exclusivamente, não tenham acesso a, aos recursos, tá? Mesmo que ela precise daquele acesso, mas pode não ser a hora que ela precisa daquele acesso. Então eu preciso entender quem que precisa de acesso, aonde que precisa de acesso, com qual privilégio ou nível de permissão que ela precisa e quando que ela vai precisar desse acesso. Baseado nisso, eu tenho que controlar os privilégios dos meus usuários e também dos meus sistemas, né, de uma maneira um pouco mais trabalhosa para se trabalhar. Eu preciso ter esse tipo de controle. Então, a ideia aqui é que você estabeleça métodos ou metodologias de acesso que, quando o usuário precisa desse tipo de recurso, eu posso criar um acesso para ele, delegar o tipo de privilégio necessário e delegar também uma expiração para esse acesso. Quando a gente fala, por exemplo, de ambientes em nuvem, as instâncias EC2, por exemplo, falando aqui de AWS, isso é um conceito interessante, porque se eu vou trabalhar no PAN de maneira tradicional com esse tipo de recursos, eu tenho um grande problema. Vamos falar, por exemplo, de auto-scaling. Eu estou fazendo auto-scaling da minha máquina. Eu vou ficar embarcando uma credencial no PAN para ela rotacionar, para depois eu fazer o offboarding dessa credencial? Ou eu simplesmente posso, para os meus usuários, conceder um acesso efêmero quando ele precisa desse tipo de acesso, tá? E aqui eu englobo tanto instâncias de EC2, por exemplo, quanto bancos de dados, quanto Kubernetes, quanto servidores Windows, Linux e tudo mais. Então a ideia é que você possa dar esse acesso só quando o usuário precisa, no privilégio que ele precisa. E aqui eu também contemplo o acesso aos consoles de nuvem, porque eu preciso que as pessoas que têm acesso dentro dos ambientes de nuvem tenham esse acesso só quando elas realmente precisam. Então, quando eu estou falando disso, imagina a quantidade de privilégios hoje que as pessoas têm que ter assinaladas dentro de cada uma dessas plataformas. Isso há um bom tempo era um número de cada plataforma ter mais de 5.000 itens que você pode configurar de privilégio para cada uma delas. Então, pensar numa maneira de simplesmente gerenciar isso na mão é impraticável. Eu preciso ter aqui uma maneira de conceder o acesso já mapeado de uma forma inteligente para aquele usuário quando ele precisa. E quando a gente comentou lá atrás sobre o acesso de desenvolvedores, isso faz muito sentido, tá? Então, ele dentro, por exemplo, de um portal de single sign-on, ele poderia ter o acesso já chumbado ali, ele clica, escolhe qual que é o privilégio ou a role que esse usuário quer, e esse acesso é concedido direto para o meu usuário. Tá? Um ponto importante aqui é como que eu vou conceder esse tipo de acesso e qual que vai ser a experiência do usuário. Então, dessa maneira que a gente acabou de explicar, isso se torna muito mais fácil, tá? Tá no dia a dia do usuário, já tá no portal de single sign-on dele, ele simplesmente vai escolher qual que é a role que ele vai escolher para trabalhar naquela hora e automaticamente é assinalado aquele privilégio para o usuário. Né? E aí vem uma outra parte que a gente gasta um tempinho aqui conversando, tá? Detecção e resposta de ameaças. Então, como a gente trabalhou todo essa jornada de PAN aqui, eu tenho insumo suficiente e controles suficientes para gerenciar essas ameaças dentro do meu ambiente. Então, eu tenho logs, eu tenho os usuários entrando e se autenticando dentro da minha plataforma, eu tenho acessos sendo concedidos, eu tenho ações sendo realizadas tanto por meus usuários normais, meus funcionários, eu tenho máquinas se autenticando. Então, pensa na imensidão de informações que eu tenho aqui agora e na quantidade de controles também que eu tenho. Ou seja, quais as possibilidades que eu tenho aqui agora. Eu tenho como
mudar um método de autenticação no meu usuário, negar uma autenticação, eu posso rotacionar uma credencial de um usuário ou de um serviço, de um sistema, de uma máquina. Eu tenho diversos controles aqui dentro e diversas visibilidades. Então, o que eu posso detectar, por exemplo, eu posso ter uma integração com o sistema de Threat Intelligence. Foi detectada uma credencial sendo vendida da sua empresa. Uma credencial que está no marketplace da Dark Web lá. Eu posso tanto utilizar ela como um honeypot para ver o que a pessoa quer fazer, ou seja, eu isolo, eu subo um novo servidor e deixo ele ali, eu posso rotacionar essa credencial, eu posso necessitar, caso eu não possa rotacionar aquela credencial no momento, eu peço para que o usuário que for utilizar ela tenha um outro fator de autenticação. Caso seja um usuário final, eu restringo a quantidade de acessos que ele tem, ou eu falo que ele só pode acessar de um local específico. Então, essa parte de detecção e resposta, principalmente falando de ameaças ligadas a identidades aqui dentro, com essa plataforma você tem, e com esse passo a passo que a gente teve aqui, você tem muitos insumos ou também ferramentas para trabalhar aqui. Tá? Então, isso é um conceito muito importante que a gente aborda diversos tipos de identidades. Não estou simplesmente focado aqui no seu endpoint, falando que eu sou um módulo de extensão do seu EDR. Eu estou simplesmente, ou na verdade, totalmente envolvido com as suas identidades e protegendo elas, seja identidades de funcionários, relembrando, né? Infraestrutura, desenvolvedores ou máquinas. Tá? Então, isso é muito importante quando a gente está pensando principalmente no conceito de ITDR, que é isso que a gente está conversando aqui agora. Eu preciso ter uma maneira, insumos e ferramentas para que eu possa responder às ameaças de identidade aqui dentro. E agora a gente atinge a maturidade avançada e a partir disso eu tenho a otimização de todos esses processos, né? Então a gente volta desde lá do começo para entender, poxa, Bruno, eu preciso fazer uma nova descoberta, eu tenho um novo escopo de credenciais, eu tenho novos funcionários se juntando aqui à minha empresa, eu tenho novos métodos de autenticação e tudo isso. Então, aqui eu atingi a maturidade avançada, eu tenho todos os meus escopos muito bem definidos e atendidos, e aí eu preciso entender quais mais desafios que eu vou ter aqui para minha empresa, tá? Tendo em vista todos esses conceitos, é importante que vocês tenham uma visão. Bruno, ok, eu pretendo gastar tanto tempo com cada uma dessas fases que a gente comentou aqui agora. A partir dessas fases aqui, quando que eu vou revisitar elas, ou qual que é a recorrência que eu tenho para cada uma dessas fases, e como que eu vou aumentando o escopo de cada uma delas. O importante aqui é pensar que você não precisa ter a mesma maturidade para todo o seu escopo. Eu posso ter maturidades maiores ou menores, dependendo do nível de criticidade que eu tenho dentro do meu ambiente. Tá? Então, se você tem a possibilidade de concluir um item de uma maturidade avançada, mas que isso faça sentido para o negócio, que você possa linkar isso com uma necessidade do negócio, faz total sentido. Tá? Essa recomendação que eu acabei de apresentar aqui para vocês, ela faz sentido numa linha de contínua dentro de um escopo definido, mas nada impede que você tenha uma segregação e priorize coisas diferentes para escopos diferentes e para verticais diferentes também. Tá? Outra coisa muito importante de ter em mente, utilização e experiência do usuário. Eu estou falando muito nisso porque a gente vê muitos conflitos entre sponsors de projeto e usuários finais, simplesmente porque a experiência do cara ou o impacto dele no dia a dia, de como ele vai ter que trabalhar com aquela solução, não faz sentido para ele. Tá? Então, pensem muito bem nisso, como vai ser a experiência do usuário. Um outro ponto importante é o que eu já tenho hoje definido que talvez eu consiga plugar aqui. Um exemplo disso eu tenho equipes de desenvolvimento que têm, querendo ou não, a Shadow IT deles, né?
poxa, Bruno, você vai estar aí começando com uma disciplina de Panda dentro da empresa, só que eu já tenho o Azure DevOps, eu já tenho o Key Vault da AWS, e isso daí faz a guarda das credenciais. Poxa, é interessante que você tenha o seu PAN e você possa empurrar isso para dentro desses ambientes. Isso faz sentido. Então, ter essa flexibilidade, quando eu estou falando aqui dos meus ambientes e de entender quais são as necessidades de cada uma das equipes e também dos escopos, faz muito sentido, tá? Então, pessoal, isso aqui que eu queria apresentar para vocês hoje. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou repassar aqui o chat agora. A gente conversa um pouquinho aqui sobre as dúvidas de vocês, tá? Qualquer dúvida também pode me acharem nas redes sociais e me chamar, tá? O João Vitor Martins perguntou aqui se vai ter gravação. Vai ter gravação, sim. Se eu não tiver, se eu estiver enganado, o Pablo vai me mandar uma mensagem aqui e vai me xingar. Legal? Deixa eu ver aqui mais. Ali, ó. Pablinho confirmando aqui para mim que vai ter gravação, sim. Legal? Nem me xingou. Foi bem educado aqui agora. Então, vocês vão ter a possibilidade de me ouvir falando ininterruptamente por quase 1 hora, quando vocês quiserem. Na mesma URL. Olha que beleza. Fechado? Vou dar mais 30 segundos aqui, valendo. Se não tiver mais perguntas, a gente encerra por aqui. A próxima vez a gente traz uma banda, hein, Pablinho? A gente coloca aqui o timer e a banda tocando junto. Fechado. Pessoal, sem mais dúvidas, muito obrigado pelo tempo aí de vocês. Espero que tenha sido proveitosa, na verdade, essa sessão, esse tempo que a gente passou juntos aqui. Qualquer dúvida, como sempre, a gente tem o contato aí por diversas redes sociais. Legal, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.